que tu acha que é as maiores besteiras, assim, que o pessoal fala sobre TDAH? Que é um dom, que é nossa, Uma é dádiva. uma coisa maravilhosa você ter o transtorno Por que isso acontece? porque gera mais criatividade, né? Então, assim, geralmente quando a gente, sei lá, se a gente pegar um cego, ele vai desenvolver muito melhor a audição dele do que nós, né? Porque já que ele tem uma falta de alguma coisa, ele tende a suprir de uma outra forma. Se a gente pensar no TDAH, acontece a mesma coisa, né? Como eu tenho dificuldades em determinadas coisas, outras coisas vão se desenvolver. Então, geralmente, quando a gente fala de uma neurodivergência, aquela pessoa ela aprendeu a se adaptar, porque ela sobreviveu, ela tá no mundo até hoje, ela de algum jeito ela performou, ela ia super mal na escola, ela deu um jeito de conseguir passar. Ela, sei lá, tinha uma baita dificuldade de fazer amigo, mas ela conseguiu ter algum tipo de amigo, de algum jeito ela foi superando aquilo, quando a gente fala de alguém que não teve tratamento. E uma das adaptações é essa criatividade. Então, são pessoas extremamente criativas, elas têm essa criatividade aflorada e muitas vezes elas tendem até a ir para áreas artísticas, então moda, sei lá, desenho, tudo, Música. música, tudo isso. E essa criatividade é aflorada, e eles normalmente são pessoas mais comunicativas, né? O desatento não é tanto, mas o hiperativo tem muito essa coisa da comunicação, de serem bons comunicadores e tudo mais. E aí as pessoas trazem como, nossa, é um dom, porque quando você tem o TDAH, você acaba desenvolvendo essa criatividade. Tudo é criatividade. Se você tiver criatividade, você é uma pessoa que resolve melhor problemas. É. Mas. Mas, de novo, eles têm dificuldade de flexibilidade de raciocínio. Então, é uma criatividade que ela é limitada no plano do, tipo, não é que eu sou criativo eu posso fazer isso de várias. É uma coisa de você olhar para aquilo e pensar em outras coisas, assim, sabe? Daquela imaginação que vai além. Porque eles têm essa imaginação que vai além, assim, né? Então começa, nossa, essa garrafa rosa. Meu, o apartamento da minha avó tinha um negócio rosa, e vai longe o pensamento, assim, de indo longe, assim, de coisas. E me aflora uma certa criatividade, assim. E aí as pessoas falam isso do dom, mas o que eu É vejo é uma que romantização, assim, né? total, porque eles sofrem. É tipo quem fala assim, ai, porque não. Sei lá, a mulher fala, meu filho é autista, daí a outra pessoa vira pra ele, e qual que é o poder dele? Ele É calcula isso. tudo muito rápido. Cara, E nem todo ele autista é é o bom de Elon Musk? matemática, né? Tipo, não é, né? Tem alguns que não são, tipo, apesar de grande parte ser, tem, nossa, muitos que não são. E aí a pessoa até se sente mal, fala, pô, eu sou autista, nem vou bem em matemática e tal. Mas pode acontecer. Na verdade, a maioria dos neurodivergentes tá sofrendo. A maioria não, eu diria que todos. Sabe por quê? De verdade, sério. Eu acho que o pior de tudo é que, cara, é só quando você convive com alguma coisa que você consegue ter dimensão daquilo, assim. Sabe o Gustavo? Você conhece o Gu, né? Que ele tá no universo cognitivo, ele me conheceu por sua causa. Sei. Quando eu comecei a atender o Gustavo, eu comecei a entender como é a vida de um cadeirante real. A gente tem uma dimensão, mas a gente só consegue entender de verdade o que eles vivem a partir do momento que você. Porque, sei lá, você anda na calçada. E pra você, tipo, tem um buraco, é desconfortável, é não sei o quê, desnivelada, mas você sobrevive àquilo. Pra pessoa, aquilo é inacessível É mesmo, né? impeditivo de Não fazer tem alguma como. coisa. Às vezes a pessoa simplesmente não consegue chegar onde ela tinha que chegar porque ela não tem como, porque ela não tem calçado suficiente. Sei lá, em Itapema tem muita coisa pra cego. Aí os caras metem um ponto de ônibus no meio do trajeto do cego e falam, cara, não faz o menor sentido. O cara vai bater com a cara num negócio, se ele não tiver com alguém, ele sabe, assim, é o caminho pra cego. Como que você interrompe o caminho pra cego, assim? E é uma coisa que eu acho que você só vai entender de verdade quando você é. E quando o mundo não foi feito para neurodivergência. Então você é o tempo inteiro cobrado como se você não tivesse TDAH, como se você não tivesse transtorno de espectro autista, como se você não tivesse um transtorno de personalidade, como se você não fosse, como se você fosse uma pessoa sem transtorno. E você tem que performar tanto, ou você acha que muda alguma coisa de verdade quando você chega no escritório e fala, eu tenho TDAH? Não. Mas Você tu acha acha que a que empresa vai deveria? falar assim, sim? Por que você tem que cobrar uma pessoa? Ao mesmo tempo que você fala assim, tá, mas se você não cobrar, talvez ele não se desenvolva.
né? Ele vai se adaptar e vai falar assim, tá bom, se eu não tenho que entregar, então eu não vou. Mas eu acho que é complicado isso, porque como você vai cobrar de alguém algo que a pessoa não consegue te entregar? Mas é que o mundo não se importa com o que tu é, o mundo se importa com o resultado. Exato, e aí você não sofre? O mundo, tipo, não quer saber se tu é homem, mulher, branco, preto, TDAH, autista. O mundo quer Mas você não resultado. acha que a coisa mais complicada do nosso mundo é justamente o fato de que a gente nega isso? Assim, sabe por quê? Se a gente parar sendo bem, bem racional aqui, de verdade, assim, sem, tá? Você não acha que a gente tem vantagem, de certa forma? Eu tenho certeza, absoluta. Beleza, eu também. Tipo, e eu acho horrível quando você nega isso. Você fala assim, não, é tudo uma meritocracia, é mérito. A gente tem coisas que nos favoreceram pelo simples fato da gente ser branco. Sim, não, Simples pelo assim, simples fato da tipo, gente ter nascido num país que pô, sei lá, que a que não gente, é a África, que por não exemplo. é, Total. não a África Tipo, inteira, mas tipo, que a gente sim, não o passou fome, que a Quênia. gente tá no Iêmen, Isso. ou que é um país que tem guerra e a gente tá o tempo todo com estresse crônico por causa das bombas caindo. Pô, a gente tem muita vantagem, mas a gente também tem desvantagem. Pô, se a gente tivesse nascido, sei lá, nos Estados Na Unidos, na Suíça ou então, sei Suíça. lá, na Noruega. Então, o mundo sempre vai ser desigual, em alguma parcela, minha opinião, entra a meritocracia. Tipo, cara, cada um vai sair de um nível diferente, mas tem o que tu consegue fazer. Que às vezes é um pedação grande e às vezes é um pedaço menor. Porque, tipo, Se tu nasce num lugar que tu tá muito fudido e tu tá numa família muito fudida, às vezes tudo que tu pode fazer é um negocinho desse muito tamanho. pequeno. Não Exato. consegue, E tu que nasceu no não te Iêmen, tu ajuda. passa fome. Cara, pode fazer o que tu quiser, tu não vai ser, sei lá, o dono da Tesla. E que foi a mesma coisa, a gente começou o episódio, a gente falou sobre olhar um corte de podcast, o que te mantém nele ou não. E um dos fatores que a gente falou que mantém a gente num corte de podcast é a aparência física. Sim, E que isso é muito errado, se você for pensar assim. Tudo bem, o mundo é assim, não sei o que e tal. Só que o simples fato de você ser bonito te dá vantagem. sim. Mas a gente foi biologicamente selecionado, E, assim. tipo assim, tá, eu vou ouvir o que essa menina tem pra falar só porque ela é gata. E, tipo, não deve. E aí você vai falar, não tenho vantagem? Tem! E é a mesma coisa, tipo assim, o simples fato da gente não ter uma neurodivergência é que você a tem. Mas é vantajoso. E aí você quer cobrar da pessoa do mesmo. É fácil pra você performar quando você tá em depressão? Não. Nem quando eu tô em Mania. hipomania. Exato. Só que ao mesmo tempo, é o mundo. Você se adaptou, é isso? Mas é que, assim, qual a postura que eu posso ter? Eu não posso chegar, vamos supor que eu trabalhasse CLT, cara, não faz sentido eu chegar pro meu chefe e falar, não, olha, não me cobre igual, porque eu sou diferente. Cara, o chefe vai te mandar pra casa do caralho e vai isso. contratar outro. É isso. Mas eu não talvez acho que ele tá errado. Mas aí o ideal não seria que a gente cobrasse de acordo com o que pode ser entregue? Tipo, entender cada vez mais como isso pode ser entregue Mas e se tu tem usar uma aquilo. empresa, Eu sei, não vai acontecer. tipo, se tu tem uma contabilidade lá, que tu falou que tem, pra pagar a conta, aí tu contratou a contabilidade pra não atrasar teu pagamento, Aí né? o cara vai lá Aí e o cara atrasa. Aí E ele tipo, vira pra mim e fala, mas eu tenho TDAH. Vou falar, amigão, se vira, põe uma agenda. Aham. é isso. Então, eu meio que não julgo. Eu acho que as pessoas têm que se esforçar pra incluir umas às outras, entender as diferenças, mas a cobrança do mundo meio que sempre vai ser pelo resultado. É uma tendência do jeito que as coisas são. E é isso. E se tu conseguir se encontrar num lugar em que a tua neurodivergência, ou nem a tua neurodivergência, vamos botar assim, o jeito que tu é, mesmo que tu não se enquadre num desses rótulos que a gente traçou aqui, faça tu performar, faça tu se diferenciar. Se tu conseguir encontrar esse lugar, esse é o melhor lugar do mundo. Eu encontrei esse lugar. Esse é o melhor lugar do mundo. Pô, é um lugar... Eu não tenho horário pra trabalhar, eu consigo explorar a minha alta energia, até mesmo a minha falta de controle inibitório é interessante para que a gente performe aqui. Eu encontrei um lugar no mundo que o fato de eu ser neurodivergente ou eu ser do jeito que eu sou funciona muito bem. Cara, pô, eu dei sorte, foi mérito. Cara, foi os dois.
E se todo mundo conseguir encontrar, acho que todo mundo vai conseguir ser mais feliz. Eu acho que é meio por Sim, aí. total, mas eu acho que gera sofrimento por conta disso, da Exato. gente não ter uma sociedade. A gente tem uma sociedade que cobre as maiorias, né? E, sei lá, sempre vai ser um desafio maior para quem é cadeirante. Sempre. 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 E Tipo, você não tem o que sempre vai fazer. estar em desvantagem, assim. E eu acho que quanto antes você tem consciência disso, melhor é pra você, porque você deixa de se enganar, assim, e até de se cobrar, às vezes, resultados muito parecidos com pessoas que não têm, que não são cadeirantes, porque o seu resultado vai ser diferente do delas. E aí as pessoas com TDAH, as pessoas, elas se cobram de uma forma porque elas se comparam a pessoas que não têm. E isso gera muito sofrimento. E a cobrança social em cima também é igual. Uhum. E é complicado, né? É complicado você virar para um autista e falar assim: vai lá, socializa. E aí? Não, você tem que ter amigo. Sim. Não, às vezes aquilo não faz sentido. Você tem que casar, você tem que ter uma namorada, sei É lá. que a pessoa tem que meio que se aceitar e fazer comparações justas. Porque se eu for me basear, pô, eu tenho 29 anos. Se eu for comparar com. Tem gente ficando milionária com 15 hoje em dia. Sim, total. Mas Dentro do aí você mesmo não acha ramo que é que a eu atuo. exceção? Sim, mas eu poderia ser exceção também. Sim, Entende? Ou total. sei lá, o cara que começa a treinar, daí tu olha, pô, o outro cara treina, tem a mesma altura que eu e tal. E tu vai se comparar, o cara tem a genética diferente que a tua, ele treina há mais tempo. Eu acho que falta, às vezes, pra pessoa lucidez, assim, de entender onde ela tá no mundo, onde ela pode chegar, onde ela consegue chegar, o que que é uma comparação justa, o que que é uma comparação injusta. Mas eu entendo o que tu quer dizer, mas eu acho que esse papel, às vezes, de ficar só cobrando da sociedade também não faz sentido, Não, porque tem que ser dos dois, né? tem Tipo que ser dos assim, tem que dois. ser dos dois. Na hora que eu falei assim, acho que sim. Aí eu pensei na mesma hora, mas aí a pessoa também não vai, tipo, ela talvez se acomode e pense, eu não preciso porque, sei lá, a escola, a minha nota não importa tanto e não sei o que e tal. Mas talvez que nós tivéssemos outra forma de avaliar. Por Uhum. exemplo, a escola, né? Sei lá, a participação do aluno dentro de sala de aula e não tanto só a nota da prova. E talvez esse tipo de questões, assim. Se a gente conseguisse adaptar de algum jeito, isso ajudaria. Mas hoje em dia tem algumas medidas, né? Tem alguma. A lei, ela possibilita, por exemplo, que o aluno faça a prova fora da sala de aula. Então, ele pode ter um espaço com menos estimulação para que ele fique mais concentrado para fazer a prova. Ele tem maior tempo de prova. Então, ele pode ter um tempo um pouquinho maior, tendo em vista que ele se distrai, que ele acaba se perdendo ali na hora de ser avaliado. Tem para disléxico, por exemplo, eles podem ter um narrador, né? Alguém que fazer a prova de forma oral e não a prova escrita, porque eles têm muita dificuldade com isso. Enfim, tem algumas questões e algumas escolas no contraturno, elas colocam algumas atividades específicas para alunos com neurodivergência. Então, às vezes tem algum tipo de estimulação na parte de comunicação e de social para um paciente com TEA. Então, eles tentam, de alguma forma, trazer isso para auxiliar. Agora, dentro de empresa, não conheço nenhuma. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já teve com psicólogo, espírita, falamos sobre ayahuasca, psiquiatra, filósofo, tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groselha, velho. Dá uma olhada.